gente, que gostoso novamente estar com vocês em mais um programa Personalité na TV Mais Brasil, a TV feita para você. E nessa noite, nessa quarta-feira geladinha, né, eu vou ter o prazer de apresentar para vocês uma banda que está sendo sucesso aqui no interior de São Paulo, também agora vindo aqui para o lado de Jundiaí, Campinas, e depois eles vão estar contando a história deles e tudo o que está acontecendo no segmento dessa banda maravilhosa. Então eu vou apresentar para vocês essa noite a banda Viena. Eu estou aqui com o Eric e com o João. Boa noite, gente. Boa noite. Prazerzão nosso estar aqui, tá? Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes. Vai ser um bate-bola aqui, vamos estar falando. O segmento da banda do Eric e do João, da banda Viena, é rock, certo, gente? Certo. Exato. A gente tem, dentro da vertente do rock, a gente segue para algumas influências nossas, como o próprio pop está dentro das nossas influências, o metal, mas é difícil achar algum rótulo, né, algum rótulo pra gente, porque a gente faz um pouco de tudo. Eu sou da influência do rap, os meninos do metal, o Bruno, que é o cara que não pôde estar aqui hoje, mas faz parte do grupo, ele tem outras influências também, tipo Linkin Park, então é difícil denominar o que dentro do rock a gente faz, mas pra geral, rock serve. Vocês são em quantos componentes a banda? Três? Famoso Power Trio. Sim. A gente 3 instrumentistas, né? E 3 vocalistas ao mesmo tempo. Tá. Então vocês três tocam e vocês três também cantam. Isso. Legal. Fotinha, ó. A gente tinha, antes era em 5 a banda, mas aí teve um hiato, antes da pandemia, né? 2019 a gente entrou no hiato, período muito complicado, e aí 2 desses integrantes se absteram da banda na volta, quando a gente optou por voltar com a Viena, e aí restou nós 3, e somos nós 3 até hoje. Bacana. Da onde veio a ideia de botar o nome Viena? Da onde surgiu a inspiração? Pergunta de milhões! Quem é essa difícil, Nossa! Manda! Eu acho que eu não sei. Eu vou deixar você explicar, velho. Assim, a gente tinha show já marcado. Tá. E não tinha nome. Isso 2013, 2014, quando a banda nasceu. A gente já tava já tem uns 6 meses de banda. A gente já tava na pilha de vamos pegar umas casas, fazer show, só que a gente não tinha nome ainda. Na verdade, a gente até tinha algumas ideias, mas todas já tinham, alguém já tinha alguma banda com esse nome. E aí, faltando uma semana, o cara cobrando japa, o contratante cobrando japa, de cara, a gente precisa colocar vocês no flyer, você precisa de nome, foto. Rodar. Uhum. Exatamente. E aí eu lá, Google, pesquisar nomes de banda. Acho que não existiu o chat GPT, né? Não existiu o chat GPT para dar boas ideias. O Google lançou a ideia lá do Viena, eu achei que foneticamente ficou muito gostoso de falar. Eu também não queria pensar muito na época, falei, rapaziada... E ficou bonito, né? Tipo, o logo em si, escrito ficou bonito, no flyer ficou bonito. A gente falou, Viena, Viena. E aí foi Viena. Com 2 N's especificamente, que aí numerologia, façam aí, que a gente não faz ideia do que é, na real. Mas rolou e foi Viena por causa disso. Nenhum motivo específico, a gente já falou até em outras entrevistas que foi OVNIs e cachorrinhos. Vocês criam também? Assim, cada entrevista a gente dá um motivo diferente. Mas esse a gente tá sendo sincero. Tá. É que todos a gente fala que a gente tá sendo sincero também. Vocês são sinceros. Vocês são sinceros, fala. Rola essa fique assim, vamos deixar a galera descobrir como é que o nome surgiu. Mas no fim das contas a gente tinha um flyer e não tinha um nome. Era isso. É isso. Tava um buraco. Banda. Que banda que vai tocar? Banda, né? Pô. A gente gostou muito daquela banda. Qual é o nome? Banda. É difícil. Ou vai ter que chamar o nome de alguma música que vocês cantaram, né? Pra tentar descobrir qual foi a banda, né? Sim. No final, acharam a gente Viena. E tem uma galera que fala, nossa, esse nome combina muito com vocês. Eu não sei porquê. Tá. Porque nenhum de nós tem cara de austríaco também. Que não faz o menor sentido. Mas funciona. Mas funcionou. O importante é que deu certo, né, gente? E hoje vai fazer o quê? 10 anos que vocês estão utilizando? Em outubro, dia 23, eu acho. Eu não sei a data exata. Eu sei que é em outubro de 2023 agora. Se é dia 23 é uma data boa. Eu sou do dia 24, então mandou bem. Aí, olha lá. A Viena tem o mesmo signo que ela, tá ligado? Qual que é o signo? Escorpião. Escorpião? Eu não sei nada de signo, enfim, eu perguntei. Mas assim,
Existe uma chance de ter sido dia 24 também, tá? Não sei se é 23, pode ser 24. Então por isso que deu certo. É isso aí. Normalmente coisas criadas nesse período, nessa data, dão certo. Bem, dão certo. É que também é meio complicado pra gente definir exatamente a data, porque você não. Acho que toda banda passa por isso. A gente nunca sabe se é o primeiro ensaio que você usa como data de surgimento da banda, ou o primeiro show, ou a primeira reunião, ou enfim, a primeira cerveja que a gente tomou junto. Ninguém sabe. Mas foi em meados de outubro de 2013. Então a data que eu tô falando de 23 e 24 foi a data que a gente criou o grupo no WhatsApp. Não existe mais. Não existe mais, depois do ato acabou, mas eu lembro que era 23 ou 24 de outubro de 2013, na época. Legal, bacana. Fala uma coisa, o gênero que a gente fala quando fala rock, dentro da especificação rock tem uma variedade enorme, né? Da Viena, qual que é? Difícil demais, né? Isso é muito complicado. Isso cai naquela primeira pergunta que você fez, porque vem muitas das nossas influências. A Viena, para quem for ouvir aí, convido vocês a ouvirem que estão em casa e ouçam Viena no Spotify, YouTube. Dá pra ver que a gente é uma mistura de várias coisas, né? De várias influências do rock. Mistura de influências, como dito. Hoje, agora, nessa fase que a gente está... Fazendo uma fotografia desse momento que a gente vive, né? Exatamente. Tem guitarras mais rifadas, por exemplo, que o nosso primeiro disco. E isso é muito mais uma influência de do stoner rock, entendeu? Que coisas que você não encontra, por exemplo, no nosso primeiro álbum. Mas aí falando de influências, igual eu citei, a minha influência vem do rap, que é uma vertente muito distante do rock. Sim. Isso acaba refletindo dentro das nossas letras, ou até dentro da própria harmonia, aquela harmonia com melodias mais tensas e melódicas, sabe? Os meninos têm outras influências também que acabam juntando e fazendo o que a Viena é. Por definição, e até algo que a gente espera concluir futuramente, o popcore, é essa vertente que a gente vem se denominando. Popcore. Popcore. Isso. Legal. Que a gente quer compilar depois, no final dessa trilha que a gente tá fazendo esse ano aí, compilar todas essas músicas que a gente vai lançar e lançar dentro de um EP, com parte 1 e parte 2 possivelmente, mas isso não é 100% certeza, chamado Popcore, que eu acho que é a vertente que mais parece com o que a gente faz, porque é algo novo, não conheço nenhuma banda de popcorn. Né? A gente está tentando criar nosso próprio espaço, na verdade, e aí a gente parte até desse princípio de criar até um novo estilo, assim, se a gente pode dizer dessa forma, né? Como o João mencionou, talvez o que mais se aproxime seja o stoner, talvez o stoner melódico ali, onde você tem guitarras muito rifadas e monocordas, mas daí o que a gente se diferencia dessas bandas, por exemplo, é que normalmente tem vocais um pouco mais rasgados e tudo mais, e o nosso vocal normalmente costuma ser muito melódico, até porque os três cantam, a gente gosta de trabalhar as três vozes cantando às vezes ao mesmo tempo, às vezes em momentos diferentes. Legal. Então, se você separa as vozes do instrumental, parece uma boy band, parece um Backstreet Boys. E aí, se você pega o instrumental, você fala, uma banda de 2000 ali, mas não é algo diferente. É bem diferente e bem... aquilo que você falou, algo novo, né? Exato. Nossa proposta, né? Inovar. Hoje vocês já têm as letras de vocês, as músicas de vocês e tudo mais. Quando vocês começaram lá atrás, vocês adotaram uma linha, falaram, a gente curte mais isso, vocês vão tocar mais isso, ou colocavam uma música conhecida junto para o pessoal se adaptar? Como é que foi esse início? Então, a gente começou muito parecido com a forma como a gente voltou desse ato. Cheio de boas intenções e vontade de escrever. Até vim comentando com o Japa no carro, a parada artística que está dentro de mim, do Japa e do Bruno, é algo que a gente não controlou, saca? Apareceu na nossa vida, então essas paradas de escrever sons era muito reflexo da realidade que a gente vive e que a gente vivia. Se eu for pegar o nosso primeiro disco, o Eve, a gente cantava muito da realidade do que aqueles adolescentes ali se davam pra chamar, a gente era adolescente, a gente vivia. Então era, cotidiano do colégio, às vezes um amorzinho não correspondido, como dizem presságio, às vezes era problema em casa, problema na vida e tudo mais. E eu lembro até nesse primeiro show que a gente fez sem ter nome, a gente colocava... Já tinha nome. Há 2 semanas. As nossas influências e até músicas que estavam no setlist era NX0, Charlie Brown Jr., Raimundos, que eram bandas que cantavam um pouco da realidade que a gente vivia, entendeu? Aquela realidade realmente, tipo, de um moleque de 15, 16 anos em ensino médio, sabe? Tipo, skate, bro, era a nossa realidade, sabe? Tipo, literalmente, a nossa preocupação era sair da escola, na verdade, para pegar um violão, se trombar e
escrever o que desse na telha. Então. E vocês eram colegas de escola, de turma? Tinha amizade? Aí parte um pouco do início da banda, que é uma história até engraçada de se contar, porque assim, na verdade os outros 4 na época, e eu me excluo daí nesse caso, eles eram amigos. E daí eu, na verdade, estava perdido ali pelo Facebook, e o João também, porque eles tinham uma banda hipotética, teoricamente, banda totalmente hipotética. Sem o baterista. E eu tocava bateria e nunca tinha tido um projeto autoral até então. Daí, naquele momento, tipo, surge o João de repente, assim, no meu inbox, tipo, e aí, mano, vamos tocar? E eu falei, tipo, vamos tocar! E daí a gente começou. E a amizade surgiu disso, né? O que é muito louco, tipo, a gente acabou construindo nossa amizade baseada no que a gente vive enquanto música, assim. Hoje ela é muito maior do que só a banda, tá ligado? Mas a gente construiu nossa amizade em cima daquilo lá. E aí os outros moleques, sim, eram amigos de escola, de literalmente estudarem na mesma sala e azararem a mesma mina. Sim, aconteceu isso algumas vezes. Então cantava a mesma vibe, né? Sim. E fala uma coisa pra mim, vocês estão lá em Indaiatuba? Indaiatuba, nossa cidade. Eu desde que nasci, na real. Nasci, criado lá, acho que o João também, né? Eu nasci em Indaiatuba também, a gente fez, nossa carreira inteira acontece lá. Por sinal, um beijo pra todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Tem muita artista foda, igual eu comentei contigo no início do nosso papo. Tem muita artista foda que nos acompanha de lá e a gente tá muito feliz. Tem muito orgulho de ser de lá, né? Porque... Até complicado assim citar nome, mas assim, tem zilhões de artistas incríveis lá em Indaiatuba e todos que correm com a gente, né? Todos se apoiam, isso é incrível porque eu sinceramente não enxergo em outra cidade um circuito tão forte e unificado como o nosso, entende? Olha que bacana. Nosso circuito realmente assim, uma galera que consome arte independente de fato, apoiando quem produz arte independente, sabe? Isso é muito louco. E gente muito talentosa também, né? Muito talentosa. Muito, tá maluco. Que bacana saber que em Indaiatuba tem um berço, né? Muito. Um segmento artístico de música e que vocês estão juntos, né? Sim, porque... a gente quer levar... É o que a gente até teve essa conversa no carro também. O fato da gente vir aqui hoje pra Jundiaí e falar sobre nossa arte, nosso trabalho e tudo mais, é levar também um pouco do que a nossa cidade forneceu pra gente enquanto artista também, sabe? Das oportunidades que elas criaram, que a cidade criou e que os artistas que estão lá criaram pra gente. Por isso que a gente sempre gosta de citar também em todos os lugares que a gente vai, a importância que eles têm, porque de fato pra gente estar aqui hoje, ter essa notoriedade de chegar em outra cidade, conversar com uma galera diferente, é muito por conta do apoio que eles nos deram no começo e nos dão até hoje, sabe? Legal. De levar a gente, de falar da gente nos lugares que eles vão também, e a galera ficou curiosa, então... Mas é que confia no serviço, no trabalho, né, que vocês apresentam. E vamos dar uma palhinha aí pro pessoal, vai de que álbum e qual música? Vamos de Terra Plana, que é o nosso último trabalho lançado. Tá. E a versão acústica mais bonita que a gente tem desses novos trabalhos. Muito obrigado. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo aí pra vocês. Vamos lá, Banda Viena. Só te esperando chegar, pra você poder me acompanhar. Se sirva de um bom lugar, hoje a terra é plana. As armas são pro nosso bem, o Estado não nos faz refém. O dinheiro me preenche, tá liberada a droga. Se o mundo fosse um pouco só mais educado, entenderia que isso aqui é a nossa casa e o que a gente planta e cuidar floresce. Então deixa eu florescer o seu jardim, semear o amor que você hoje causa em mim. Hoje a terra é plana, hoje a terra é plana. Lado fake não é new, alimentando likes pra preencher vazio. Eu vou abrir o Tinder pra satisfazer esse meu ego inflado que eu quero manter. Me vê mais um placebo desse Rivotril, algum desses tarja preta que eu vi na TV. Eu não sou louco, eu só me faço, só meto louco de um jeito fácil. Se o mundo fosse um pouco só mais educado, entenderia que isso aqui é a nossa casa e o que a gente planta e cuidar floresce. Então
deixa eu florescer no seu jardim, semear o amor que você hoje causa em mim. Hoje a terra é plana, hoje a terra é plana. Se o mundo fosse um pouco só mais educado, entenderia que isso aqui é a nossa casa, e o que a gente planta e cuida floresce. Então deixa eu florescer no seu jardim, semear o amor que você hoje causa em mim. Hoje a terra é terra, hoje a terra é terra. Top, show, gente, ó. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bom mesmo. É um puta vozeirão, viu? Obrigado, mandaram muito bem. obrigado. E a letra, da onde vem a inspiração para essa letra, gente? Vocês falaram aí. Forte, né? É forte, vem um pouco de indignação aí também junto, né? Uma forma de levar uma mensagem, né, para quem está ouvindo. E aí, como é que vocês fazem? Vocês compartilham isso um com o outro? A ideia de vocês interagem entre vocês três na hora de criar? Terra Plana é um exemplo muito claro disso que você falou, de uma interação que teve entre nós três. Ela nasceu de uma composição antes mesmo da gente voltar. É uma composição de gaveta minha, que quando a banda ainda não tinha voltado eu já tinha ela. E eu dei vida a ela, trouxe para os moleques, e aí eles trouxeram a segunda parte ali, quando a gente fala do lado Fake Não É New, que é mais uma parte que a gente aponta o dedo mesmo, sabe? E não é só para as pessoas não, é meio que pra gente. Então a Terra Plana nasce disso, até no refrão fala, se o mundo fosse um pouco só mais educado, entenderia que isso aqui é a nossa casa, e que a gente planta, cuida, floresce. Cuidar das nossas relações, a Viena é uma relação que a gente cuida muito, que a gente prospera, tem muita ambição e pretende florescer, né, cada vez mais. E a mensagem que a gente leva para onde a gente vai, sabe? De entender que o fato da gente estar aqui hoje conversando com a galera que está em casa, conversando com você, é inspiração para muita gente, para os menorzinhos que estão assistindo a gente em casa, sabe? E quer sonho em tocar um violão, ter uma banda. É isso. Terra Plana é isso. E acredito assim também, né, João? É uma possibilidade que vocês têm de estar utilizando a música, né, que é o meio cultural, para levar uma mensagem, né? Exatamente, uma mensagem de conscientização, ou muitas vezes de alerta, né? E isso é extremamente importante, porque vocês têm já um estudo para saber qual é o público-alvo em termos de idade que mais curte a banda de vocês? Os nossos números mostram que a maior parte do público que a gente atinge ali são considerados jovens adultos, né, que a gente costuma dizer. Então tá ali em torno de 18 aos seus 25, 30 anos, essa faixa mais ou menos que a gente atinge. E o mais legal disso tudo, na verdade, é que assim, essa galera tem exatamente a mesma idade que a nossa, então prova que muito do que a gente vive, do que é nosso contexto, que a gente consegue externalizar enquanto letra, é o que 90% da galera da nossa cidade está vivendo também. Por isso gera essa identificação e essa comunicação com todo mundo que ouve o que a gente canta, sabe? É porque quando existe identificação, né, você se identifica com a letra, você se identifica com a melodia, não tem como. Acaba viralizando ali no meio daquele nicho de pessoas, né, que estão vivenciando aquilo. Eu acredito que, sem sombra de dúvida, a música é muito boa, né? E vocês estão de parabéns. Não é à toa aí que Indaiatuba está se tornando bem conhecido pelos artistas, né? Que ótimo saber disso, Que ótimo. Que lá é realmente a mensagem. Agora falando mais da nossa banda, a mensagem que a gente leva é isso, de prosperar e fazer o bem e cuidar também das nossas relações, porque isso que a gente tem é fruto de um cuidado absurdo. Nosso, igual a gente falou, a gente meio que se sente porta-voz de uma geração que pensa demais. Não sei se é a nossa geração, porque daí a gente... até o dado que você citou da galera que mais ouve o nosso som, os jovens adultos, quando a gente chega para tocar, a gente tocou em Diadema, por exemplo, recentemente, São Paulo, a gente percebe que não é só essa galera que nos ouve, é a grande maioria, mas não é só essa galera. Não são só essas pessoas. E é uma galera que divide o mesmo contexto com a gente, de pensar demais, de ter fruto das ansiedades ali do dia a dia, às vezes do estresse, o medo de fazer as coisas acontecerem e ficar parado no mesmo lugar, sabe? Então, a gente é reflexo disso também. Vocês acabam falando, né, de uma realidade. Infelizmente, hoje, é muito difícil você pegar uma pessoa em torno dessa idade, 25, 30 anos,
que nunca tenha tomado um Rivotril, que nunca tenha tomado um tarja preta, né? Que não tenha questionado a sua própria existência e não tenha se indignado em algum momento da vida até essa idade e não tenha questionado se de fato vale a pena, né? Coisas que há uns anos atrás não se existia, né? Porque não se recebia tanta informação assim e nem se questionava tanto a nossa existência, porque você tinha que produzir, porque às vezes com 19 anos você já tinha filhos, então você entrava quase no modo automático que você não parava para pensar no motivo pela sua existência, não recebia tanta informação. Você hoje tinha que trabalhar, né? Exato, hoje você tem um aparelho celular que é onde você está sabendo a bolsa de valores, o que aconteceu, se tem uma nova virose no planeta, se não tem... quantidade de informação, né? Isso tudo mexe com o ser humano. A gente não estava em condição de receber essa avalanche, né, de informação e ao mesmo tempo se questionar como ser humano em desistência, né? Então quando você fala ali, uso de Rivotril, de tarja preta, infelizmente, né, ou óbvio, isso também tem um lado positivo, porque hoje a gente pensa no motivo pelo qual a gente existe, não é de modo automático, mas que de certa forma é difícil você pegar uma pessoa com 30 e poucos anos que nunca tenha tomado um calmante. Né? É isso mesmo. Essa overdose de informação. Essa bolha de estresse que a gente vive, assim, que é extremamente absurda. A gente, inclusive, uma outra menção à letra, por exemplo, é sobre o ego inflado que eu quero manter, sabe? Às vezes esse ego, na verdade, se parte da essência mesmo de qualquer pessoa, ele nem existe, ele é completamente criado pelo excesso de informação que a gente recebe, como você mencionou, sobre aquela necessidade de criar uma identificação ou de pertencer a algum grupo e ser aceito por alguém, sabe? E que na real, brother, você não tem que ser aceito por ninguém, você tem que ser aceito por você, tá ligado? Exatamente. E é isso. Sim. É que são as redes sociais, né, Eric? Então, assim, hoje a gente tem um padrão, como sempre teve, mas assim, hoje imposto muitas das vezes pelas redes sociais, né? Sim. Você vai ver, o pessoal, no final de ano, todo mundo viajando, todo mundo sorrindo e tal. E eu aqui, entendeu? Às vezes tendo que trabalhar e tal. Então é importante quando vocês levam ao conhecimento do público, né, do pessoal que curte vocês, e que isso, esse vazio existencial, né, essa dificuldade não é uma coisa rara, é uma coisa recorrente dentro da idade da vida das pessoas no atual cenário, principalmente depois do Covid, né? Muito. Isso despertou muitos, acho que muitos medos que muita gente tinha guardado, talvez incubado ali, principalmente o medo de ficar sozinho, o constante medo até da morte, tá ligado? O Covid trouxe diversos pavores, principalmente para mim, por exemplo, eu passei por uma fase extremamente complicada durante a pandemia e graças a Deus passou, né? Passamos por Passou assim, né? Se cuidem, galerinha, não é também assim farra, tá ligado? Em lugar aglomerado, fechado, ainda é bom tomar os seus cuidados. Sim, né? Saber pelo menos faz muito sentido, né? Tipo, saber o lugar que você frequenta, não pegar na mão do amiguinho e passar na cara, sabe? Coçar o olho, sacanagem. Gente, tem uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo o clipe de vocês ali. Vocês usam máscara? Isso, máscara. Esse é o detalhe. Paulinha, se você tiver aí, produção. Coletivo. Paulinha, querida do meu coração, se tiver condição, coloca a foto pra gente. De máscara. De máscara, né? Então é algo... Máscara do The Purge, né? Que a gente incrementou nessa volta de Terra plana. Exato. Foi bem para meio que conceituar a mensagem, a gente usar essa máscara do The Purge, porque a gente voltou nessa parada de transmitir boas mensagens e teve a pandemia também, o Covid, que veio dilacerando a cabeça de geral aí. Então a gente meio que voltou nessa dualidade, né? Você percebeu até o nosso clipe, a letra ela vive nisso, nessa dualidade entre fazer o bem e se questionar o tempo todo, de ver que as coisas às vezes não são do ponto de vista que a gente imagina ser. E depois é isso, né? Depois E assim, isso vocês usam para essa música? Exatamente. Sim, a máscara também trazia muito, assim, principalmente no nosso retorno ali enquanto banda, um pouco daquele mistério, se é que a gente pode dizer dessa forma, porque assim, a gente passou por um período de ato ali de mais ou menos uns 3 anos, desde o nosso lançamento mais velho, né, que seria o Eve, nosso primeiro disco. Então assim, depois desse ato de uns 3 anos, uma galera pedia nosso retorno e a gente sempre criava aquela fanfic ali na cabeça de todo mundo, tipo, não vai acontecer nunca. E aí, de repente, assim, a gente pegou e apagou tudo do nosso Instagram. Aí a galera que acompanha a gente, ele obviamente falou, o que aconteceu? Por que apagaram tudo? E aí a gente postou uma foto em branco, dizendo assim, nossas histórias em branco vão se desenhar. Então, assim, que é um trecho de uma letra, que eu canto e eu esqueço toda vez. Nossas histórias em branco vão se desenhar.
E aí todo mundo ficou, ué, vamos voltar, sabe? E daí, de repente, assim, a outra publicação é a nossa próxima data, nosso primeiro show, assim. Tá. E daí a gente chega no rolê, obviamente a maioria da galera vê que a gente tá ali, mas ninguém sabe ainda até então quem são os players ou quem são os novos integrantes, se vai continuar 5, se vai ser 3, se vai ser 4, ninguém sabia de nada. E aí, inclusive no nosso Instagram, sigam a gente, @VienaOficial com 2 N's. Se vocês pesquisarem lá no final dele, tem a introdução desse primeiro show. E nesse primeiro show a gente apaga o bar todo e a gente tá só a gente no palco mascarado, só nós 3. Todo mundo fala, ué, mas quem que são esses 3? E aí a gente tira a máscara e fala, pô, voltou só nós 3. E daí o pau come no show, né, obviamente. Muito bacana a ideia, né? Não, esse gostinho de surpresa, né? E é doideira, pô. E assim, é uma coisa personalizada, né? Eu ainda falei Viena. Aí Viena, você sabe que nas máscaras tem lá em Viena, né? Aquelas máscaras, sabe? Que tem até um negocinho. Nossa, assim. não sabia. Aí eu falei assim, vai que os caras gostam, os caras botam uma máscara. Eu falei, pô, tem a ver, de repente, sei lá, né? Todo show deles vão inventar uma máscara diferente. Porque Viena é o berço das máscaras, né? Que você usa e tal. Então, assim, que loucura. Tá dando ideia já pra ele. Doido, vamos atrás. As máscaras vão voltar, galera. Usa uma hora, uma de Viena, aquela que tem os negocinhos, que é fantástico, né? Porque assim, é algo específico de vocês, né? Da banda de vocês, é a criatividade de vocês e tem a ver com o nome também. Eu falei, então deixa eu dar uma perguntada. Mas de repente vocês não tinham nem observado que tem esse eu pelo menos não sabia, não fazia a menor ideia. A gente usou a máscara durante um tempo, né, depois do lançamento de Terra Plana, porque ele ficou de fato como um figurino pra gente, né? Sim. Aí ficou muito bacana, muito legal a ideia. Até com a intro, a gente fez uma intro pensando no uso da máscara, né? Exato. Só que existe um problema muito grande com ela, que eu até fui a favor de votar. Ele quem quis tirar, eu queria deixar claro, o hate é nele, tá? Eu só tropeçava com a máscara, não dá pra enxergar nada. A gente fez um show... Eu toco sentado. Escuro, né? Eu sou baterista, toco sentado, então não passo por esse problema. Nossa, era desespero. A gente fez um show aqui em Jundiaí, no bar do Howlis. No bar do Howlis. Ele quase cai, tem isso filmado. Aí, tipo, na entrada do show, assim, do palco, tinha uma cortina, e aí a gente teve a brilhante ideia de sair de trás da cortina de guitarra, virar TikTok. Eu fiquei acho que uns 3 horas pra achar a cortina. Depois que eu achei a cortina, minha guitarra pregou na cortina. E aí a intro solta, né? Então você não pode dar play de novo pra intro. Sim. Aí eu falei, galera, ou a máscara ou eu. Eu não fico com essa máscara. Foi exatamente isso. E aí o dureza é que a máscara é importante na introdução, né? Quando você vai entrar, né? Que dá o boom. Mas aí ele cai, sabe? Divino isso. Aí vira um TikTok, né? Vira pegadinha. E o microfone cai daí, né? Cai tudo, assim, é um desastre. Mas pensa na possibilidade de fazer uma, de repente, que não atrapalhe tanta parte visual. Sim, né? Então tem essa. Tipo, a gente tem esse gosto, né, de pensar no show e pensar em formas de deixar ele mais espetáculo, né? Não só mais pensar teatral, mais talvez. Teatral. A máscara ela foi muito importante nessa fase nossa de Terra Plana. E agora, para o nosso próximo lançamento, Brisa, que a gente vai comentar um pouco sobre aqui. Vamos, sim. Tem novidades sobre isso, sobre palco, sobre espetáculo e coisas que a gente vai fazer no palco. O Rick é um maluco, brother. Abração pro Rick aí, ó. Beijo no coração, viu, Rick? Rick, você é maluco, te amo, brother. E vamos então, já que vocês fizeram a introdução, vamos falar do novo trabalho. Brisa tá chegando. Comenta você, cara. Você que tá com as datas na mão. Tá, Brisa. Seguinte, galerinha. Isso é a primeira mão, tá? A gente não anunciou em lugar nenhum, nem no Instagram, nem nada. Então, em primeira mão aqui pra vocês. Primeira mão pro Personalité, tá certinho. Vai fazer sucesso. Tá falando que é dia 24 de outubro, agora você tá inaugurando aqui. É isso. Depois que vocês estiverem lá na... Sei lá, que TV Globo vai ser pouco. Aí vocês vão ser um estouro e falar assim, Alexandre, bem que você falou. Lembrem de mim, viu? Lembra de mim. E daí, assim, Brisa, nosso próximo single de trabalho aí, depois de alguns meses de lançamento de Terra Plana, ele sai dia 9/6, então tem algumas poucas semanas ali. Acabando o programa aqui, visitem nosso Instagram, a gente vai deixar o link na bio lá, façam um pré-save. Muito importante. Coisa linda, assim, real, acho que talvez o maior trabalho que a gente já fez, isso em todos os aspectos, não só financeiros, eu poderia dizer, mas também, assim, artisticamente falando. A música foi extremamente bem produzida pelo nosso irmão, nosso amigo João Paulo Fidencio, lá de Indaiatuba também, da banda Concórdia. Cara, assim, um trabalho impecável, não tenho o que falar do trabalho dele. E daí a gente produziu também um videoclipe que já vem muito forte junto com a música.
que pelos moleques da Verve, que também são direto uma produtora independente, salve Verve também, os moleques são demais, assim, quem precisar de um trampo procura eles. E assim, o clipe, na verdade, inclusive, acho que vai rolar na semana que vem, se eu não me engano. Tá. Mas o clipe, na verdade, ele é um curta-metragem que conta a história, vou dar spoiler pra galera, hein? Conta a história de um astronauta que tá numa viagem espacial, sabe? E não vou dar muito mais spoiler, mas é isso, é um astronauta numa viagem espacial. E ele é um curta-metragem que, inclusive, está concorrendo a uma premiação de curtas aqui na cidade de Jundiaí, nesse mês. Olha só. Sim. E eles foram selecionados em um outro estado que agora... Pará, no estado do Pará. No Pará. E a exibição, é legal falar que essa exibição do curta também vai ser aqui em Jundiaí, dia 20, no cinema. É 20? Dia 20, é. É em algum cinema. É, algum cinema aqui em Jundiaí vai ser exibido esse curta, Tá. que faz parte do nosso clipe, né? A história inteira Exato. é baseada em cima de Brisa, que é a nossa música. E tá lindo. A Assim, fotografia é tá genial, é o que o Japa falou. Tem o nosso melhor trabalho de longe. Assim. Opa, certeza de sucesso, gente, com certeza. Pré-save, façam Pré-save, ajuda muito, galera, a fazer o pré-save. Aí deixaram, eu vi que passou o nosso arroba aí na tela. Entre no nosso Instagram, façam um pré-save que ajuda demais o algoritmo a entender e fazer com que a gente chegue a mais pessoas. Então, façam um pré-save, ajuda os meninos. Ah, com certeza, né? Vamos lá, mais uma palhinha pra nós? Bora, Vai de let's quê? go. Vamos de brisa, pô. Opa, Vamos de brisa. vai de brisa, vai de boa. Agora, o problema dessa música é o seguinte. Manda. O terceiro elemento, Bruno Basílio, Ele canta. Ele canta. Ele é o vocalista dessa vez. E agora, já que a gente vai ter que se decidir na hora, cara. Eu toco e você canta, eu sou o Eu toco, guitarrista. você canta. Você é o guitarrista, mas quem sabe tocar guitarra dessa música sou eu. Tá, beleza. Ó. Acende o pavio pra começar a festa, pra me tirar o frio. 3 tragos é o que resta. Sem hesitar, eu vou dropar, deixar fugir da atmosfera. Deixo queimar as cinzas pra colorir minhas ideias. Avisa lá em cima que eu chego mesmo assim. Chegar lá em cima, mudar o clima, mudar o mundo, só desaparecer. Só desaparecer. Tive um pesadelo com um herói de cinema. Parece que perdi. Se prenderam no futuro onde tudo era seguro. Então deixa queimar. Não mina, não avisa. Eu quero explodir. Me ensina, caminha onde sabem voar. Chegar lá em cima, mudar o clima, mudar o mundo, só desaparecer. Chegar lá em cima, entrar no clima, mudar o mundo, só desaparecer. Top, show. Rolou, cara. Rolou, cara.
Let's go, bro. A gente achou que não ia rolar. Ah, você tinha que escolher porque o 03 não tá aqui? Não tá. Ah. Doideira a gente lembrar a letra, porque geralmente eu não lembro a letra desse som. Ah, Eu é? não lembro a letra nem das músicas que eu canto, então assim, das músicas que eu não canto é mais doideira. Rolou. Muito E bom. o mais engraçado é que nenhum dos dois sabe tocar a própria música, sabe? Isso é Não, é? cara, eu sei tocar. O foda Você é sabe tocar cantar. guitarra, mano. Isso é um violão, Isso é um tom. E as letras sempre assim, né? Sempre com um tom de dar um chacoalhão, de estar falando de alguma coisa. 100%. Esse som especificamente é brisa total, né, cara? Tá. A gente, tipo, nossos shows Se for, até pra galera que for visitar o nosso Instagram aí, você vai ver que só tem foto da gente sorrindo, da galera sorrindo. Geralmente os nossos shows A gente pura se diverte, vibe, né? Diversão. E esse som é diversão mesmo. É um tempo que a gente tirou pra se divertir. E ele fala sobre isso, né? De viagem. Até o clipe que a gente mencionou aqui, dessa viagem do astronauta aí como spoiler, é uma brisa. Tá. É uma brisa. Simplesmente uma brisa. Que também é tão importante quanto, né? Exato. Ao mesmo Porque, tempo assim, que vocês às vezes trazem letras de conscientização, É né, de isso. dar um impacto social, também de falar, né, que tem Sobre horas curtir. que você tem que desopilar, exato. né? Sim. E assim, pra gente, a gente menciona inclusive no refrão, né, da música, pra gente, a nossa brisa é literalmente subir no palco, sabe? Como assim, uma criança se diverte num parquinho, pra gente o nosso parque é estar em cima do palco e se divertir, sabe? Então a gente fala sobre chegar lá em cima, entrar no clima, mutar o mundo e só desaparecer, sabe? A gente literalmente deixa a nossa existência de lado e passa a ser algo muito maior, que é isso aqui que a galera que tá assistindo agora tá conhecendo. Ah, sim, com certeza. Isso vai vir de encontro com o que muita gente deve estar sentindo, né? Ou pelo menos com vontade de fazer. Exatamente. Isso, é o que a gente quer, pô. Inspirar a galera a fazer o mesmo também. Nem sabe? tudo é só estresse, né? Tipo, eu acho que todo mundo tem que ter um momento assim de tirar uma onda também, né? Com certeza. É, Mais extremamente importante, né? Porque senão não dá pra aguentar, Mas não, a gente né? trava, né? A gente trava, não tem o que Trava fazer. no estresse. E vamos levar mais uma música para quem está nos assistindo, né? Bora. Conhecer Bora. ainda mais vocês. Eles já são sucesso na cidade de Indaiatuba, Agora eu vou toda a deixar região. Agora estão vindo para Jundiaí também, Campinas, estão estourando aí nas paradas. Interior, Todo lugar. estamos chegando. Essa música que a gente vai tocar agora foi a última música que a gente escreveu juntos. Tá. Everest, é uma música que a gente tem tocado nos shows também, a galera tem curtido bastante, né? É, assim, para 90% das pessoas que frequentam nosso show de fato é a favorita. Tá. É que a galera sempre gosta da última, assim como a gente. Então, essa é a última, por enquanto, a favorita. Mas vocês encerram com ela ou não? Depende Depende do formato do show, né? Depende Tem da aquela que vibe. pede mais um, vocês tacam, né, em cima? Ela é a boa. Ela é a Legal. boa da galera. Vamos lá. Bora, Secar menino. na mão. Mas Essa vamos é- A brigar versão aqui. acústica pra dela ver. vai ser bonita, hein? Hã? Essa versão acústica dela, ela nasceu assim, vai ser da hora Ela tocar. nasceu no violão, né? Opa! Pra contextualizar, antes de eu tocar, essa música eu fiz pra minha mãe, então minha mãe deve estar me assistindo. Um beijo pra você. Beijo, Leninha. Beijo, mãe, também. Recebi uma proposta pra escalar o Everest, mas parece que eu vou ter que me livrar do meu medo de altura. E se a corda estourar, o chão desabar, eu ter que amputar minhas pernas. Talvez eu nem deva ir, mas olha só o que eu perdi. Mas olha só o que eu perdi. O que eu perdi. Mas olha só o que eu perdi. Ocasiões eventuais, vezes que eu aceito sair. Eu quero ir embora, mas eu não sei se é pra casa que eu quero voltar. E se os vilões da minha cabeça não deixarem mais eu subir? Pra quem que reclama, se não existe Procon, vou aprender a lidar com o topo e com a queda. Quero escalar, quero escalar. Todo dia um Everest. Mas olha só de onde eu caí. Pra eu escalar. Todo dia um Everest. Mas olha só de onde eu caí. Pra eu escalar. É isso aí,
A última parte, essa música ela tem uma parte final que a gente não dá pra tocar. Não dá pra tocar. Ela é cheia de duas guitarras e baixo e bateria. E aí eu fiquei confuso, não dá pra tocar. Mas ela é linda. Não, mas ficou top, ficou show. Show demais. E vamos lá, vamos fazer isso aqui cada vez mais, chegar a conhecimento, né? Não só do estado de São Paulo, mas hoje, tem um lado positivo também das redes sociais, né? Que você pode estar aqui em Indaiatuba, Jundiaí, e seu show pode estar sendo visto lá em Japão. Sim. Isso é show Por de sinal, bola. a gente queria até deixar uma coisa que a gente fala nas nossas entrevistas, pra galera que tá ouvindo a gente aí em casa e quer escutar Viena, falem com os contratantes perto, com os donos da casa de show perto de vocês aí, dão dica. Pô, a galera da Viena tá na pista, a gente tá aceitando nos contratem, cara. Nos contratem, leva a gente até vocês. A gente está querendo atingir cada vez mais lugares e com certeza vão, muito bom o som, a música, vamos dizer, a harmonia, né, da letra da banda de vocês. Então, de parabéns, viu? Muito obrigado. Muito bacana mesmo. Vocês estavam falando da energia do Rick? A Rick Fantasia. É que assim, pra contextualizar a galera, a gente tava e daí não tava mais porque falou a palavra Rick. Então, aí a energia, estamos testando aqui, tá? Porque, não sei, vai que o Rick fala tanta 3 vezes aparece, né? Não, Eric e João, é tanta energia que puxou, né? É que ele quer o brilho só pra ele, pô. O cara é um artista, brother. A gente tá brincando aqui, mas uma coisa que vocês falaram muito importante, né? A gente sempre dá uma dica para quem está nos assistindo, a meninada é mais jovem, que curte, que é fanzaça também, e vai pro lado do rock. E assim, existe uma jornada, vocês estão aí há 10 anos já, né? E agora estão colhendo os frutos de todo esse trabalho. E aí acabou falando do Rick, né, da importância que tem de ter alguém ali auxiliando vocês na parte de projeção, do marketing mesmo, voltado para a banda, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para quem está nos assistindo, porque o Personalité, ele tem como objetivo, primeiro, mostrar, né, o trabalho de vocês, quem são vocês, qual é o objetivo da banda e tudo mais, mas também levar o conhecimento do público, né? Se a pessoa tem interesse de crescer naquele segmento e tem vocês como referência, né, de qual é o caminho que ela deve seguir, ou pelo menos quais são as propostas que vocês que já passaram por esse caminho, que muitas das vezes é árduo, né, que você fala, ó, isso aqui é uma dica que eu posso passar para vocês. Sim. Eu acho que uma das coisas que a gente mais leva desde o início de quando a gente começou a tocar junto e tudo mais, foi acreditar nas coisas que a gente está fazendo, assim, o porquê que a gente está fazendo isso. Existe muito essa coisa de esperar do artista, às vezes por falta de confiança, esperar ter um trabalho bom na concepção dele para mostrar para o mundo, para de fato soltar. Tem muito artista que fica dentro do quarto, sabe? E é com essa galera que também que eu gosto de falar, porque eu já fui desses artistas, desse tipo de artista. A gente já foi, né? A gente já foi desse artista de não querer sair do estúdio, esperar ficar bom para de fato sair de lá. E não é a melhor opção, sabe? Porque a estrada, de fato, você mostrar o seu trabalho na rua, pô, eu consigo gravar, para quem conhece produção, consigo gravar um voz e violão no Audacity, e é o melhor que eu consigo fazer hoje, porque realmente para músico a gente sabe, tá muito caro fazer as gravações e tudo mais. Mano, faz isso. Começa por aí, porque a estrada, o trabalho, a rua, a internet, o comentário das pessoas te faz chegar em lugares diferentes, te dá conhecimento, te dá bagagem, e é muito importante. Então, uma dica que eu dou para quem tem o intuito de, tá no palco, de fazer som, de às vezes juntar uma galera, juntar com os amigos, fazer som para mais pessoas, é começar. Fazer acontecer mesmo. Exato. A gente, no último show que a gente fez no Forno Fest, por sinal, um beijo para a rapaziada do Agulha e do Pinkman também, e do Plutão Já Foi Planeta, que é uma galera que a gente estava junto no último final de semana. A gente teve um papo muito enriquecedor com eles, que foram caras também que saíram, deram a cara para fazer acontecer. E uma frase do Tony, que me pegou bastante, por sinal outro grande... Um beijo, Tony, que é outra pessoa que a gente teve a surpresa de conhecer no caminho aí. E ele falou uma parada pra gente que ficou muito na minha cabeça, de que os artistas, eles constroem as nossas oportunidades. A gente, de fato, constrói as nossas oportunidades, entendeu? Então, não vai chegar, por exemplo, o Rick é uma pessoa que está com a gente, ajudando no marketing e tudo mais, mas ele jamais saberia da gente se a gente não tivesse dado a cara, feito as coisas acontecerem. Se a gente não estivesse trabalhando, de fato. Se a gente não estivesse trabalhando. Então, de fato, se unir com pessoas que estão para somar, como o Rick é pra gente, como a Maran é pra gente, como a gente já citou aqui diversos nomes, que nos ajudaram no processo,
Mas o principal é ter a coragem, dar a cara a tapa, de peito aberto e fazer as coisas acontecerem, sabe? É isso aí. É isso aí que tá fazendo toda a diferença. Eric, você quer completar com alguma coisa? Eu acho que o único adendo que eu tenho para fazer, assim, além do que o João disse, né, que, obviamente, galera, comecem, sabe? Façam. Aquele ditado máximo que todo mundo deveria ouvir pelo menos uma vez na vida. O feito é melhor do que o perfeito que não foi feito. Perfeito. Então não adianta você idealizar alguma coisa extremamente incrível e nunca fazer. Então faz o melhor que você consegue. E daí o adendo de toda a fala do João aqui é, cara, principalmente para artistas daí, sejam seus maiores fãs, saca? Tipo, goste do seu trabalho, sim, curta o que você faz, de fato. Porque daí uma hora ou outra algum doido vai te ver e vai falar, cara, eu também gosto disso. E daí esse doido vira 2, que vira 3, que vira 1 milhão, entendeu? Então seja seu maior fã. É isso aí, e tem que ter um começo, né? Tudo tem um começo. Tem que ter, não adianta você ter o plano, a ideia e não executar, né? Exato. É isso. Exatamente. Isso aí. Então, e gente, para quem está nos assistindo, curtiu a banda, gostou, falou, pô, legal, quero fazer um evento, tenho aqui o meu restaurante, ou tenho minha casa de show, quero contratar, como faz? Galera, Venda Oficial, tá aparecendo aí, ó, estamos vendo, tá aparecendo o nosso contato, @. Se você precisa nos achar, você vai achar por essas informações que estão aparecendo aqui embaixo para você. E é isso, conversa com a gente costuma responder com muita agilidade, a gente sempre não dá trabalho para os contratantes, chegamos no horário, tocamos certinho, deixamos a galera feliz, e é isso, nos encontre. Um link que não está aí, porque acho que a gente esqueceu de mandar, foi o Viena Shop, a gente não está com o nosso merch, mas a gente nos últimos shows, nos próximos shows, a gente anda com uma barraquinha de merch montada, com camiseta, touca, short, tem mais um monte de coisa lá. Legal. Então passem, saem trajados do nosso show, ajuda pra caramba a gente. Dinheiro, guys. Dinheiro ajuda a gente a movimentar e a estar no mercado aí. Sim. E é isso. Obrigado pelo espaço de novo. Imagina, que é isso, agradecer a presença de vocês, dizer que o programa Personalité é sempre de portas abertas, né? Aí agora vocês vão estar com esse álbum Brisas, e quando tiver mais novidade, venha, vai ser um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Agradecer imensamente. Muito obrigado a você. Prazerzão nosso. É isso. Amém. E vocês que ficaram conosco, uma boa noite, permitindo Deus, até quarta-feira que vem às 19 horas. Um beijão no coração. Só te esperando chegar, pra você poder me acompanhar. Se sirva de um bom lugar. Hoje a terra é plana, as almas são pro nosso bem. O Estado não nos faz refém, o dinheiro me preenche. Tá liberada a droga. Se o mundo fosse um pouco só mais educado, entenderia que isso aqui é a nossa casa e o que a gente planta e cuida floresce. Então deixa florescer o seu jardim, semear o amor que você hoje causa em mim. Hoje a terra é plana, hoje a terra é plana. Alimentando likes pra preencher vazio. Eu vou abrir o Tinder pra satisfazer esse meu ego inflado que eu quero manter. Me vê mais um placebo desse Rivotril, algum desses tarja preta que eu vi na TV. Eu não sou louco,